Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 15, quero ler com você o versículo 22 para continuarmos essa série onde estamos meditando diariamente aqui em Provérbios. Você que está aqui pela primeira vez, já fica o nosso convite, não apenas meu, nosso, de todos os que estão aqui, para você se juntar a nós e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Hoje eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 15, versículo 22, que vai dizer o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mais uma vez, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Gente, Provérbios capítulo 15, verso 22, essa ideia de que o plano sem conselho ele fracassa. Isso é uma coisa que, a princípio, assim, parece óbvia. Poxa, Tiago, isso é uma coisa que talvez nem se não tivesse escrito na Bíblia, eu também ia perceber. Isso é uma coisa muito nítida. Porém, embora sendo uma coisa muito nítida, às vezes a gente deixa escapar e acabamos sendo vítimas disso aqui. Normalmente, a pessoa que ignora o conselho é uma pessoa que se isola. A Bíblia fala que quem se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Olha que interessante. Porque a pessoa que se isola, ela pensa o seguinte: eu me basto, eu sou suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Então isso vai levando ela para um isolamento. Isso leva ela para uma limitação na sua visão de mundo. Por quê? Porque nenhum de nós enxerga todos os lados da vida, gente. Nenhum de nós tem uma visão perfeita da vida. A nossa visão é limitada. Se você é brasileiro, século XXI, fala português, tem todo um contexto cultural, histórico, espiritual, toda uma questão contextual que vai influenciar a sua forma de viver, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de experimentar a vida, a sua forma de responder a determinados estímulos. A questão ambiental, ou seja, do ambiente que você vive, é muito séria. Mas quando nós temos conselheiros, nós estamos adicionando à nossa vida perspectivas de pessoas que estão vendo a situação de fora, estão percebendo coisas que a gente não está percebendo. É por isso que quanto mais conselheiros você tem, mais perspectivas você consegue enxergar. E aqui vem uma observação bastante interessante sobre algo sério do nosso tempo. Nós vivemos o auge das redes sociais. As redes sociais, elas surgiram com muita velocidade, muita força nos últimos anos, e basicamente as gerações anteriores viveram um mundo completamente diferente, um mundo sem redes sociais. Antigamente, a pessoa, para ter uma voz, ela precisava de um canal de televisão, precisava de um jornal, precisava de um programa de rádio. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, através da internet, ela pode botar a sua opinião. Isso é bom, por um lado, pela questão da liberdade, pelo menos em tese, né? A gente vive algumas coisas aí pelo mundo e também no Brasil que só misericórdia, mas pelo menos em tese tem ali a liberdade. Porém, tem alguns pontos negativos, onde, por exemplo, todo mundo se sente no direito de falar tudo sobre qualquer coisa. E aí vem aí muitas situações que acabam sendo complicadas nesse sentido. Mas rede social, ela é movida através de algoritmo. Certamente você já ouviu esse termo em algum momento da sua vida. Mas permita-me te explicar, ou explicar pelo menos para quem não é inteirado sobre isso, de modo bem rápido. O que é um algoritmo? Por que se fala tanto dos algoritmos? O algoritmo, ele é responsável por otimizar o seu consumo na rede social. Como é que a rede social lucra através do seu consumo? Quando você está olhando para a tela do celular, você está dedicando a ela atenção. A rede social, ela vai vender a sua atenção. Aí entram os anúncios, certo? Então, quanto mais atenção você tem de alguém, mais valioso fica aquele anúncio. Você pode vender o anúncio mais caro porque aquela atenção é uma atenção maior. Logo, a rede social, ela tem algoritmos que vão identificar o seu padrão de consumo,
que vão identificar os seus gostos e fazendo isso, ele vai otimizar o tempo, ele vai fazer com que você fique mais tempo na rede social. Então só vai aparecer para você tipos de conteúdos que você gosta. Se você gosta muito de futebol, vai aparecer muito futebol. Por exemplo, uma experiência que a gente pode fazer, você pode fazer em sua casa depois do devocional, não agora, mas depois do devocional. Vai lá no teu Instagram e abre lá na aba Explorar. Você vai ver que na aba Explorar vai ter ali mais ou menos uma média de tudo o que você gosta de consumir. Recentemente eu fiz isso aqui no meu Instagram. Aí ficou assim, ó, consumo de conteúdo de futebol, de jiu-jitsu, de MMA, um pouquinho de gastronomia, teologia, futebol, jiu-jitsu, MMA, Fórmula 1, gastronomia, teologia. Aí aparecia um meme ou outro aleatório. E ficava nesse ciclo, porque são as coisas que prendem a minha atenção. Se aparecer lá um conteúdo de engenharia química profunda, eu não tenho tanto interesse. Tem pessoas que têm, obviamente. Não é um nicho do meu interesse. Talvez eu vou pegar aquele conteúdo e vou passar. A não ser que alguém embale aquele conteúdo de um modo que atraia mesmo a minha atenção. Mas onde é que eu quero chegar? É que com o passar do tempo, em qualquer rede social, gente, isso aqui com qualquer pessoa acontece. Com o passar do tempo, você começa cada vez mais a nichar o seu interesse. De um modo, isso aqui é tão sério, isso aqui é tão sério, que existem várias pessoas que são muito famosas nas redes sociais, que eu não fazia a mínima ideia nem da existência da pessoa. Pare para pensar, você que tem filho adolescente, não tem uns 10, 15 nomes desse, não? Fulano de tal é o fenômeno, é o astro, é a estrela, tal. Quem é fulano de tal? Eu nunca ouvi falar. Esses dias a gente estava vendo uma personalidade dessa no Instagram, até esqueci o nome, tô evitando de falar o nome, não esqueci mesmo. A pessoa, acho que eu não sei se é uma atriz, uma cantora, sei lá, brasileira, jovem, mais de 70 milhões de seguidores no Instagram. Eu falei, não, não é possível. Uma cantora brasileira, cantora ou atora, nem, ou atriz, perdão, nem sei. Uma mulher brasileira, mais de 70 milhões no Instagram, eu nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouvi falar, não fazia ideia. Se aparecer na minha frente, eu não sei nem quem você é, querida. E não é falta de respeito, não é desconhecimento mesmo. Por quê? Porque a rede social ela vai fechando você numa bolha do que você gosta e do que você concorda. Quando aparece muito conteúdo de alguém que você discorda, uma linha de pensamento muito diferente da sua, ou você engaja de modo crítico, normalmente acontece isso, a pessoa engaja de modo crítico, ou seja, ela não está ali aberta para ouvir uma opinião diferente, ela é para criticar, para cancelar, para hatear, né? Ou então você silencia, deixa de seguir, bloqueia. Quando você discorda de um conteúdo, é muito comum você ver na internet isso. A pessoa discorda do conteúdo, ela comenta assim, deixando de seguir em 3, 2, 1. Por quê? Porque aquilo irrita a pessoa, aquilo tira a pessoa do conforto. É uma visão de mundo diferente. A pessoa fala assim, não, isso aqui eu não quero. Então vai se formando um ambiente onde você está constantemente vendo só pessoas que pensam igual a você. Só pessoas que têm a sua mesma visão de mundo. Só pessoas que enxergam o que você enxerga, que falam o que você fala, que vê o que você vê, que pensa como você pensa, que age como você age. E o que é que acontece? Nesse momento você está perdendo o maior tesouro de ter muitos conselheiros, que é ter visões diferentes de mundo. É interessante que na nossa igreja, a igreja que eu congrego, nós temos um corpo pastoral, né? Alguns pastores da nossa igreja, e eles pensam diferente em várias linhas teológicas. Então, por exemplo, tem pastor calvinista, tem pastor arminiano, tem pastor que crê nos dons do Espírito de uma forma, tem pastor que crê nos dons do Espírito de outra forma, tem pastor que crê no batismo no Espírito Santo de uma forma, outro que crê no batismo no Espírito Santo de outra forma, tem um que crê em dom de línguas de uma forma, o outro crê em dons de línguas de outra forma. São pensamentos teologicamente diversos, diferentes. E normalmente quem é de fora, eu percebo que quem é de fora e chega para nós, né? A gente tem, por exemplo, anualmente, a gente tem lá conferência Teologia para a Vida, a gente tem conferência Você Entendeu Errado. São conferências teológicas, e eu percebo que às vezes quem chega de fora toma um susto quando vê isso. Como assim? São pastores da mesma igreja? Pensam diferentes? Um pastor é calvinista, outro é arminiano, um crê na predestinação, outro crê no livre-arbítrio. Como assim? Isso é um perigo, isso é um risco, a igreja vai dividir, vai rachar. Não tem nada disso. Não tem nada disso, pelo contrário.
a minha experiência como uma ovelha, ela é bastante enriquecida, profundamente enriquecida, porque eu estou constantemente tendo uma ampliação de perspectivas diferentes sobre diversos temas. Estou dando um exemplo da minha experiência. Mas olha como é interessante, gente, nós temos essa multidão de conselheiros. A multidão de conselheiros, versículo 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A ideia não é ter muitos conselheiros no sentido de 50, 100, 200, 300. A ideia é ter muitos conselheiros no sentido de pessoas que pensam diferente de você. Agora, pega para a tua vida pessoal. Tudo isso aqui que a gente falou. Você tem pessoas que, primeiro, pensem diferente de você. Segundo, que tenham coragem de te falar coisas que vão te desagradar. Você tem pessoas assim? Porque é muito importante nós termos pessoas assim na nossa vida. Ah, Thiago, não encontrei ninguém em quem possa confiar. Será mesmo? Vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas não falam palavras confrontadoras, não é porque não tem coragem, é porque não querem se indispor. A pessoa, de alguma forma, ela sente que você não está aberto àquela opinião contrária. Aí a pessoa fala assim, ó, velho, eu vou falar, a pessoa não vai ouvir, aí eu vou brigar com a pessoa e tal, é melhor não falar nada. A maioria das pessoas pensa assim. Então eu quero te trazer para a seguinte perspectiva. Será que a sua conduta não está afastando esses conselheiros preciosos? Será que a sua conduta não está calando pessoas que podem te acrescentar em alguma perspectiva de vida? É muito comum, por exemplo, na seara médica, alguém que está enfermo, precisa fazer um exame e tal, tem um diagnóstico, a pessoa pedir a segunda opinião, terceira opinião, certo? E ela vai ali a profissionais diferentes, que vão ter abordagens diferentes, e ela pode ter perspectivas diferentes, uma ampliação da visão que ela vai ter ali sobre a saúde dela, sabe? Nós precisamos ter pessoas que vão falar coisas para nós que muitas vezes não vão nos agradar, mas vai ser para o nosso bem. E você não precisa necessariamente concordar com essa pessoa, mas você precisa refletir, certo? É preciso ter pessoas que vão nos confrontar, que vão falar coisas. Não estou falando sobre grosseria, não, gente. Estou falando sobre pessoas que têm coragem de dizer: olha, Fulano, isso aqui, infelizmente, está todo mundo te aplaudindo, mas isso aqui você está errado, isso aqui. Isso aqui você tem que rever. Não, mas deu certo, não é questão de deu certo. É questão de não estar certo. Entende? Tem que ter pessoas assim. E às vezes nós não temos pessoas assim porque a nossa própria conduta já bloqueia pessoas. Nossa própria conduta já afasta essas pessoas. Oh, meu Deus. Quantas vezes, né? Para pensar na sua vida aí. Começa a pensar. Você conhece alguém assim? Você fala só, melhor nem falar com fulano direito, aí que fulano não vai ouvir, não adianta. Entendeu? A pessoa nem fala. Então, muitas vezes, a nossa conduta orgulhosa, ela afasta esses conselheiros. Provérbios está o tempo todo dizendo o seguinte, olha, o humilde ele vai ouvir conselho, ele vai ouvir a repreensão e tal. Agora, o arrogante, o zombador, até aqui, ó, versículo, qual foi o versículo que eu ia até ler hoje? Eu pulei aqui, ó, versículo 12, Provérbios 15, 12. O zombador não gosta de quem o corrige e nem procura a ajuda do sábio. O zombador não gosta de quem o corrige, versículo 12, Provérbios 15, 12. Nem procura a ajuda do sábio. O zombador, ele só quer quem concorde com ele. Ele só quer quem aplauda ele, só quer quem dê like para ele. Entende? Essa pessoa vai se cercando de uma validação cada vez maior e ela vai cair no chamado viés de confirmação. Ela vai ter várias opiniões, mas todo mundo concorda com ele o tempo todo mundo concorda com essa pessoa. A pessoa você não vai crescer nunca. O que faz você crescer é o confronto. Entende? Quantas vezes, para pensar e refletir, quantas vezes você leu a Bíblia e você se sentiu confrontado pela Bíblia? O nível de confronto que a Bíblia te traz é o nível de transformação que ela te traz. O texto que mais te confronta, pode ter certeza, é aquele que vai transformar a sua vida. É aquele que vai mexer com o teu coração, aquele que vai gerar alguma coisa aqui dentro, sabe? Que vai mudar mesmo a tua história. Agora, muitas vezes nós queremos só a caixinha de promessas. Olha como a gente amplia a perspectiva de pessoas, nossa relação com a Bíblia, nossa relação com conselheiros, sabe? Tudo isso, gente. Nós precisamos ter muita humildade para entender que, na maioria das vezes, o que vai nos fazer crescer é uma opinião
diferente do que é que a gente pensa. Às vezes, você vai ter alguém que vai concordar, não tem problema. Concordar não é o problema. Só concordar que é o problema. Compreende? Então, eu quero inclusive, perdão, fechar esse nosso devocional falando o seguinte aqui, ó. Cadê, rapaz? Versículo Versículo 32. Perdão, tinha me perdido aqui. Versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si. Então a pessoa te corrige, aí você fala assim: pô, fulano não gosta de mim, fulano quer me prejudicar, fulano quer me abater, fulano é meu inimigo. Não, esquece isso. É porque o nosso ego é tão inflado que a gente acaba entendendo uma opinião diferente como uma ameaça. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Na verdade, olha, quem ouve a repreensão, versículo 32, obtém entendimento. Eu quero lembrar para vocês que Pedro, um dos principais apóstolos, né, os mais apaixonantes e apaixonados por Jesus, ele foi chamado por Jesus de Satanás em determinado momento. E olha que era um momento onde Pedro estava trazendo um discurso ali de proteção e defesa de Jesus. Pedro estava dizendo o seguinte: não, Senhor, nós vamos lá, até o final eu vou morrer com você. Se o pessoal vem aqui, a gente vai lutar até o fim. Eu estou fechado contigo, não vou deixar te crucificarem, não. Estou fechado com você, eu vou lutar com você. Vai ser a revolução, eu e você lá, ou nós dois. Aí Jesus fala assim: ó, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possesso, Pedro não estava possesso coisa nenhuma. Mas o discurso dele era um discurso satânico. O discurso de Pedro, naquele momento, era: Jesus, se salve. Jesus, nós vamos te salvar. Sendo que a missão de Jesus era se entregar para nos salvar. Não era para Jesus se salvar, era para Jesus nos salvar. Compreende? Aquele discurso era um discurso demoníaco. Embora bonito e tal, mas demoníaco. Aí Jesus fala assim: ó, para trás de mim, Satanás. Você imagina, velho, se Pedro falasse assim: poxa, Jesus não gosta de mim. Jesus me chamou de Satanás. Rapaz, estou ofendido aqui. Nunca mais eu sigo ele. Meu Deus, meu Deus. Olha quantas coisas ele teria deixado para trás de preciosas. E talvez ele não seria uma inspiração para nós hoje. Mas Pedro, que talvez tenha sido ali, olha, vou arriscar aqui, tá? Não é estatístico, não, é um pensamento meu. Pedro talvez é o cara que aparece na Bíblia dos discípulos mais esse sendo corrigido. Tem essa do para trás de mim, Satanás. Tem a parte que ele nega Jesus. Tem a parte que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Né? Várias histórias. Pedro é um dos mais corrigidos dos 12. Não estou lembrando de outro aqui, pra ser sincero. Foi mais corrigido que Pedro. Mas aí, ó, quando Pedro é restaurado, apacenta as minhas ovelhas. Ele se levanta ali mesmo como um dos líderes de toda a comunidade, toda a congregação. Então, nós precisamos entender que na repreensão existe a semente do crescimento. Quando nós somos orgulhosos, nós achamos que é uma semente da destruição, mas não, é a semente do crescimento. Então, na multidão de conselhos, ou seja, ande com pessoas que pensam diferente de você, que vão trazer uma perspectiva diferente, que vão ter coragem de dizer: olha, acho que você está equivocado aqui, você pode pensar bem sobre isso, vamos refletir de tal forma, uma forma diferente. E cada vez mais você vai perceber que esses confrontos, eles vão ampliar a tua visão de mundo. Do contrário, você vai cair nesse completo extremismo que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo. Por que o mundo está tão extremista? O mundo é de rede social hoje, é isso mesmo, entendeu? Você só ouve, só vê aquilo que você concorda, aquilo que fala a sua língua, aquilo que você apoia, aquilo que você já sabe. E qualquer pessoa que fala algo diferente, você cancela, você bloqueia, você silencia. A gente acaba fazendo isso com tudo na vida. Isso vai cada vez mais diminuindo a nossa perspectiva de mundo, de modo que quem pensa diferente de nós, às vezes é visto como uma ameaça. Precisamos muito discernir espiritualmente esse sopro de Deus aos nossos corações. A graça de Deus, ela é multiforme, ela tem múltiplas formas. E o Senhor, ele quer se revelar a nós de múltiplas formas. Às vezes Deus se revela, a gente não percebe, porque está nesse olhar enviesado, orgulhoso, fechado. Mas eu convido, Provérbios nos convida
né? Versículo 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade antecede a honra. Então, a palavra de Deus nos convida a ter esse temor, esse zelo, esse coração aberto. Não é aceitar tudo de todo mundo, não é isso. Mas é confiar que você não sabe tudo, eu não sei tudo, nenhum de nós sabe tudo. E que nós dependemos uns dos outros para crescer. E através de uns dos outros, através dos outros, que nós somos abençoados, revestidos, cheios de Deus. Amém, gente? A palavra hoje dura, palavra firme, mas eu creio que ela vai também nos fazer crescer, confio muito nisso. Vamos orar ao Senhor? Antes de orar, quero convidar você, primeiro, para deixar um like nessa transmissão, e segundo, para se inscrever no nosso canal. Clica no botão de se inscrever, vai ser muito bom estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vem também para o nosso grupo de WhatsApp, onde eu mando o link dos devocionais todos os dias e também as minhas anotações pessoais do devocional. Eu mando só para quem está lá no grupo de WhatsApp, que para você entrar nesse grupo, clica no link que está fixado nos comentários. Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua direção, muito obrigado por tanto que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Deus, e nos dá um coração humilde, um coração aberto a visões diferentes, a perspectivas diferentes. Estamos nos apoiando da Sua palavra que diz que na multidão dos conselheiros os planos são bem-sucedidos. Pai, coloque em nossas vidas pessoas que venham do céu e nos faz também pessoas do céu para a vida de alguém. Tem misericórdia de nós, que todo orgulho ou vaidade que nos impede de ouvir uma repreensão, que nos impede de ouvir uma correção, que eles caiam por terra, Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Que isso não trave o nosso crescimento, que isso não trave as promessas de Deus para nós, que isso não trave o que o Senhor já preparou para nós, mas que através dessa humildade, desse discernimento vindo da Sua palavra, nós possamos crescer, conhecer, perceber, discernir e agir conforme a Tua direção. Isso que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. Olha, antes de sair da transmissão, deixa um like aqui e comenta qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante, eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Então comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou contigo. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.